gente completa 3 meses da pandemia pelo Covid-19 e o novo coronavírus. Algumas pessoas conversaram comigo e pediram que eu falasse um pouco sobre a evolução da fisiopatologia da doença e os achados nos exames de imagem de laboratório. Nós temos agora no Brasil já aproximadamente 30 dias de experiência com esses pacientes. Também temos os relatos até agora, principalmente da China e da Itália. Mais recentemente, já começaram a sair alguns estudos já das primeiras descrições das formas graves da doença em Seattle, nos Estados Unidos. A gente já tem alguma experiência. O que a gente sabe, relembrando, a Covid-19 ou o novo coronavírus que causa SARS-CoV-2, ela é uma doença que ela tem duas características muito ruins. Uma é uma capacidade grande de transmitir a doença de um indivíduo para o outro, que nós chamamos de R0, em torno de 2,78, ou seja, para cada indivíduo infectado, ele tem, em média, uma chance de transmitir a doença para quase 3 indivíduos, pelo menos neste momento. E a segunda característica ruim dessa doença é a sua capacidade de letalidade. A letalidade depende hoje de região para região, provavelmente relacionada à fase da doença. A China teve uma letalidade média em torno de 2,4%, a Itália em torno de 10% a 12%. O Brasil, ainda nós temos dados muito iniciais, mas hoje ela gira em torno de 4,5%. E tivemos sucessos de países como Alemanha e Coreia do Sul, nos quais a taxa de mortalidade foi menor que 1%. Nós sabemos que, de uma maneira geral, 80% dos pacientes, 85% dos pacientes, em média, têm uma evolução benigna da doença, com sintomas respiratórios altos, com uma queda do estado geral, mal-estar, às vezes alteração do paladar, do olfato, sintomas como coriza, como a sensação de resfriado, apesar de ser prolongado e gerar um mal-estar significante na vida das pessoas, não vai gerar risco de vida, comprometimento grave. Mas os 20% que têm a forma, pelo menos moderada, de comprometimento da doença e que vai precisar de uma internação no hospital, esses 20% vão ser acometidos principalmente pela afecção no sistema respiratório. Nas mais diversas formas de comprometimento respiratório, a gente vai discutir um pouco, e sendo que destes 5% vai precisar de UTI. Lembrando que a mortalidade dos pacientes internados em UTI no mundo varia entre 40% e 60% acometidos pela Covid-19. E dentre os pacientes intubados, a mortalidade pode ser tão alta quanto 80%. Então, tudo que a gente hoje fala é que nós, como um país como o Brasil, estamos no momento de tentar evitar essa forma grave da doença. Bom, de uma maneira geral, quando esse paciente se apresenta na primeira semana da doença, ele se apresenta com um estado gripal. E o que ele queixa é mal-estar, coriza, uma febrícula, muitas vezes já alteração no olfato, alteração no paladar. Ele pode ter diarreia em até 20, 25% dos casos. Ele pode ter conjuntivite, um pouco de coriza. Nessa fase, a nossa recomendação é ficar em casa. Mas se por acaso esse paciente for submetido a algum exame laboratorial, ele vai ter praticamente os exames laboratoriais normais. Os testes de laboratório de rotina, gasometria arterial será normal, a sua oxigenação será normal. No máximo, ele vai apresentar uma linfopenia leve. Nessa fase, se eu fizer uma radiografia de tórax nesse paciente, a maioria das vezes ela vai estar normal. Uma porcentagem pequena de pacientes vai começar a ter linha B no ultrassom pulmonar. E se eu fizer tomografia de tórax nessa fase, não que esteja indicado, mas um ou outro paciente é submetido à tomografia de tórax, eu vou ter alterações do tipo vidro fosco muito localizado, pequenas na tomografia. Essa é uma fase benigna da doença, que hidratação e paracetamol são terapias simples, realizadas em casa, e o paciente melhora. Passando para a segunda fase da doença, já em torno da segunda semana, o que a gente começa a perceber é que o indivíduo começa a apresentar uma tosse seca, uma febrícula em torno de 37,5, 37,8. Ele começa a ter mais dor no corpo, artralgia, mialgia.
Nessa fase, em torno da segunda semana, se esse paciente é submetido a teste laboratorial, você já repara uma linfopenia que já vem se intensificando mais em prevalência e em gravidade. Já uma alteração na ferritina e na proteína C reativa, mostrando já um processo inflamatório em instalação. Esse paciente já apresenta um certo grau de hipóxia, mas ele ainda satura acima de 93%. E um exame que já começa a alterar agora, não só as provas de inflamatória, não só as provas de atividade inflamatória, é o dímero D, mostrando já um certo grau de trombogênese. Se eu faço raio-x de tórax nesse paciente ou ultrassom, eu já começo a perceber um pouco mais de espessamento pleural e de linhas B. E se esse paciente é submetido à tomografia, já nessa fase na qual ele tem tosse, já tem um certo grau de comprometimento da oxigenação, a tomografia vai mostrar o clássico vidro fosco. Essa é a fase que o paciente começa a instalar a pneumonia e os sinais e sintomas de pneumonia. E daí ele caminha para a resolução do quadro, em 80% dos casos, ou para o aprofundamento da gravidade do quadro. Digamos assim, a terceira fase da doença, essa é uma divisão didática, esse tempo nem sempre é tão claro, mas normalmente essa terceira fase, ela vai acontecer entre o 8º e o 10º dia. É quando aquela tosse e aquele cansaço se acentuam, a hipóxia fica mais severa, ou seja, ele não satura mais que 93%, ele agora satura 93%, 92%, 91%, eventualmente menos. Laboratorialmente, as provas de atividade inflamatória e trombótica se acentuam. Eu reparo agora aumento ainda mais de proteína C reativa, um aumento ainda mais acentuado da ferritina, da desidrogenase lática. Eu reparo um D-dímero que aumenta em relação à fase anterior da doença. Aqui, se eu dosar interleucina 6, eu posso já observar altos níveis de interleucina 6, principalmente naquele paciente que vai ter a crise de liberação citocinérgica ou o cytokine storm, como é chamado, de uma maneira mais comum. Eu também reparo que boa parte dos pacientes começa a ter plaquetopenia. Se eu submeto esse paciente a raio-x, ultrassom e tomo, eu já vejo uma acentuação maior de linhas B e um vidro fosco mais delineado, e um infiltrado bilateral, predominantemente periférico, podendo ter consolidação, mas na maioria das vezes esse predomínio é periférico e eu começo a ter derrame pleural localizado. Essa já é uma fase no qual o paciente já começa a ficar crítico. Dessa fase para a necessidade de intubação, de ventilação mecânica, realmente isso pode acontecer de repente. É um paciente que chega, interna no hospital inflamado, já com atividade trombótica. Você muitas vezes controla esse paciente com catéter de O2 em reservatório. E em poucas horas, dias, ele se aprofunda agora e faz insuficiência respiratória com síndrome do desconforto respiratório. Ele pode apresentar choque, febre elevada acima de 38 graus. Ele pode apresentar citopenias, porque boa parte desses pacientes vai ter síndrome hemofagocítica. Você vai reparar a elevação de transaminase, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, elevação dramática dos níveis de ferritina, o D-dímero que se acentua e se eleva progressivamente. Você também pode perceber distúrbios de coagulação, um D-dímero aumentado, mas uma facilidade das mucosas desse paciente apresentar sangramento, muitas vezes por plaquetopenia. Essa síndrome hemofagocítica pode estar associada a hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia sistêmica e rachos cutâneos. Você pode observar isso nessa fase. Essa é aquela fase que o paciente muitas vezes já tem comprometimento da função cardiovascular. E a gente logo vai soltar um artigo chamando a atenção do pessoal no Brasil para avaliar a função cardiovascular desse paciente. A chegada foi realizar eletrocardiograma, dosar troponina e BNP, que tem tudo a ver com inflamação, trombose, disfunção de microcirculação, e o ultrassom cardíaco, o ecocardiograma, que muitas vezes vai denotar já disfunção cardiovascular na apresentação do choque, da insuficiência respiratória e dessa manifestação inflamatória mais grave. É quando a opacidade em vidro fosco se consolida mais, eu começo a ter um dano alveolar mais difuso.
Esse é o doente crítico, cuja mortalidade varia em torno de 70%, 80%, a depender do centro. Nós aprendemos um pouco a cuidar desses pacientes, é preciso ter paciência. Essa doença é longa, a evolução dela é longa. Essa mudança de fase da terceira para a quarta, didaticamente falando, ela é rápida, mas entre a primeira e a quarta, isso vai uma semana, 9, 10 dias, 11 dias. E a melhora desse paciente, até ele sair da resposta inflamatória e trombótica, pode acontecer em torno de 22, 23, 24 dias. Quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que entender que fase da doença que o indivíduo está. Lembrando de novo que essas fases não são tão estáticas assim. Os pacientes muitas vezes têm mais inflamação, mais trombogênese, os tempos são encurtados, mas eu estou falando em relação à média, a maioria dos pacientes. Essa fase 1, de alívio sintomático, é o doente que tem sintoma de gripe, de alteração no paladar, aí é sintomático, a hidratação, paracetamol. A segunda fase é a fase que o paciente começa a ter sinais e sintomas de pneumonia. Essa é uma fase que, teoricamente, a azitromicina e a cloroquina poderiam ter uma ação. Eu não posso afirmar isso ainda, mas eu tenho um estudo que saiu ontem, randomizado e controlado, 62 pacientes, que mostrou que nessa fase de pneumonia leve, com a saturação boa, com a troca boa, é possível que a cloroquina, quando eu falo cloroquina, ou difosfato ou a hidroxicloroquina, possa impedir ou prevenir a evolução para uma fase mais tardia. É um dado inicial. Terceira fase, que é a fase mais inflamatória, já tem o vidro fosco bilateral, alterações intensas radiológicas, o paciente já tem hipóxia. Essa é a fase que hoje nós já estamos introduzindo, já de uma maneira protocolar no Brasil, pelo menos até ter novas evidências, azitromicina com difosfato de cloroquina ou hidroxicloroquina. É uma fase que a gente pode reparar muita inflamação. Essa é uma fase que às vezes o corticosteroide pode ter o seu efeito. Entretanto, até o momento, o corticosteroide não é recomendado. Mas caso a caso, você pode avaliar. Se o seu doente evolui com uma síndrome de desconforto respiratório grave, já tem um subestudo que já sugere que alguns pacientes respondam a doses intermediárias de metilprednisolona. Então, isso é individualizado. Existem algumas teorias, porque a gente sabe da crise citocinérgica que vai acontecer entre a terceira e a quarta fase. Que se você dosar interleucina 6 e o nível da interleucina 6 estiver 3, 4, 5 vezes maior do que o valor basal, isso denota uma crise citocinérgica. E quem sabe uma droga, tipo inibidor de JAK, como tocilizumab, não possa diminuir a crise citocinérgica. Existem alguns protocolos hoje no mundo já utilizando. Em meio a tudo isso, eu tenho que fazer tratamento de suporte, da síndrome de desconforto respiratório, da vasoplegia, da estabilidade hemodinâmica. Muitas vezes vou ter que lançar mão de suporte transfusional. E o paciente entre terceira e quarta fase, tomando azitromicina, tomando cloroquina, eventualmente corticoide, sendo um candidato ou não a tocilizumab, eu posso considerar plasmaférese para esse paciente. Precisa-se de mais estudos, mas já é notório que já existem alguns relatos bastante interessantes e tem, lógico, uma doença que tem uma resposta imunológica muito intensa, que a plasmaférese possa representar uma alternativa. Então, considerando tudo isso, é uma divisão didática na cabeça do médico, quando estiver à beira do leito tratando esse doente. Lembrando que todas essas terapias que eu mencionei aqui, elas ainda precisam de comprovação científica, e a gente espera ter isso em breve. Mas, assim como nas fases do choque, de salvamento, de estabilização, de suporte e de descalonamento, a gente pode pensar nessas 4 fases dessa doença, até para nos auxiliar em relação a exames diagnósticos laboratoriais e de imagem, assim como o tratamento. Obrigada.